Irmãos, dando continuidade ao projeto Aprendendo com as Salmos, hoje traremos a vocês a continuidade dos estudos acerca do Evangelho de João. Se você está acessando este conteúdo ou esta página pela primeira vez e não teve a oportunidade de assistir aos vídeos anteriores, não se preocupe, querido. Nós tomamos o cuidado de colocar um link nas 3 aulas anteriores na descrição deste vídeo de hoje. Assim, depois, com calma, na comodidade do seu lar, você poderá assisti-los na íntegra e assim buscar crescimento e amadurecimento espiritual, de maneira a permitir que o Espírito Santo de Deus siga trabalhando em sua vida. Se você tem gostado desse trabalho das Salmos e esses estudos de alguma forma têm te abençoado, então nos conte aqui nos comentários abaixo acerca daquilo que Deus tem falado com você. Compartilhe deste vídeo, nos peça ele pelo WhatsApp. Nós também damos esta opção a você de lhe passar pela ferramenta do WhatsApp todos estes vídeos para que você, junto com a Bíblia Sagrada, possa estudar um pouco mais acerca deste lindo Evangelho de João. Seja como for, irmão, aproveite a vinheta e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a levar a boa nova de Jesus Cristo ao mundo. Afinal, salvos pela graça, é o que eu e você somos. Não saia daí, querido. São apenas 10 segundinhos. Após a vinheta, caímos de cabeça nos estudos dos capítulos 9, 10 e 11 do Evangelho de João. Pegue papel e caneta para suas anotações. Um abençoado estudo. No capítulo 9 do Evangelho de João, estando Jesus Cristo caminhando com seus discípulos, os discípulos avistam um homem cego de nascença e perguntam ao Messias: Mestre, por que este homem nasceu cego? Isto ocorreu em razão dos pecados dele ou por causa dos pecados de seus pais? Ao que Jesus Cristo responde: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados de seus pais. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois a noite vem chegando, e quando ela chegar, ninguém poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois de haver dito isto, Jesus Cristo, com a sua saliva, fez um pouco de lama e passou nos olhos daquele cego. E então Jesus Cristo disse ao homem: Agora vá, e lave o seu rosto no tanque de Siloé. E o cego prontamente obedeceu. E tendo sido curado, as pessoas que o conheciam perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado aqui pedindo esmolas? E alguns diziam: Não, com certeza não, muito embora de fato se pareça muito com ele. Ao que o cego curado lhes dizia: Sou eu mesmo. Um homem chamado Jesus fez um pouco de lama e, ao passar nos meus olhos, ordenou que me lavasse aqui neste tanque. E agora eu vejo. E então estes homens, admirados do milagre, foram até os fariseus e líderes religiosos e lhe contaram do ocorrido. E este era um dia de sábado. E os fariseus, mesmo sabendo do milagre, invejosos da figura de Jesus Cristo, diziam: O homem que fez isto, ele não é de Deus, pois não respeita nem o nosso dia sagrado e afronta a lei do sábado. E alguns perguntavam: Mas como pode um pecador fazer um milagre tão grande assim? E tendo os fariseus ouvido isto, foram procurar pelos pais deste homem com o intuito de lhes perguntar se de fato ele havia sido cego em tempo passado. E ao encontrar os pais deste homem, estes pais afirmaram: Sabemos sim com certeza de que o nosso filho é cego de nascença. E sinceramente não sabemos como agora ele consegue enxergar. Mas se querem saber quem o curou, então pergunte a ele. Afinal, este homem já é maior de idade. Então estes religiosos se voltaram para o homem curado da cegueira e mais uma vez lhe perguntaram: Você jura por Deus que vais dizer a verdade? Pois nós bem sabemos que este homem Jesus é pecador. E o homem curado, cheio de alegria e contentamento, responde: Se ele é pecador, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu era cego e agora vejo. E tendo estes fariseus insistidos com o homem, este homem volta a dizer-lhes: Eu já disse tudo o que sei.
E mesmo assim vocês não querem acreditar. Porque querem ouvir outra vez a minha versão. Por acaso vocês também desejam ser seguidores dele? Que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde este homem vem, mas ele me curou. E sabemos que Deus não atende pecadores, mas atende aqueles que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca ouvi dizer que alguém tivesse sido curado de uma cegueira de nascença. Se este homem não fosse enviado por Deus, ele não teria me curado. E ao dizer isto, os fariseus e religiosos se indignaram com aquele homem e o expulsaram da sinagoga. E tendo Jesus Cristo tomado conhecimento da expulsão daquele homem da sinagoga, Jesus vai ao encontro dele e lhe pergunta: você acredita no Filho do Homem? Ao que o homem curado lhe diz: Senhor, me diga quem é o Filho do Homem, para que eu creia nele. E Jesus Cristo responde: você já ouviu e está aqui agora a falar com ele. Então este homem, se ajoelhando à frente de Jesus Cristo, lhe diz: sim, Senhor, eu creio nele. E Jesus Cristo, feliz com a resposta daquele homem, se volta a todos e lhes diz: eu vim a este mundo para juízo. Vim a este mundo para que os cegos vejam e para que fiquem cegos aqueles que veem. E tendo alguns fariseus escutado o que Jesus dissera, lhe dirigiram a palavra: o que queres tu dizer com isto? Por acaso estás a afirmar que nós também somos cegos? E Jesus Cristo, de forma brilhante, lhes responde: se vocês fossem cegos, então não teriam culpa. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. O que Jesus estava a recriminar aqui, junto a estes fariseus, era o fato deles se dizerem bons homens, homens de Deus, seguidores de Moisés. E, no entanto, as suas vidas pessoais retratavam pecados, vaidades e erros. O que Jesus queria dizer é que existe um imenso oceano entre se dizer de Deus e pertencer a Deus. E se pararmos para observar, irmãos, ainda hoje, nos dias atuais, existem muitos religiosos que afirmam ver, porém estão completamente cegos em suas vidas. Assim como também existem aqueles, humildes de coração, que no passado eram cegos, porém Deus os curou da cegueira e hoje eles veem. E o capítulo 10 segue nos contando de que Jesus Cristo seguia dizendo àqueles homens: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, então é bandido. Porém, aquele que pela porta entrar, então será o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas reconhecem a sua voz. E quando ele as chama pelo nome, elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum estas ovelhas seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz dos estranhos. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que, embora Jesus Cristo fizesse essas comparações, os fariseus não entendiam o que ele falava. Lhes faltava a revelação do céu. Estavam completamente cegos espiritualmente. Porém, Jesus Cristo continuava: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta, por onde as ovelhas entram. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E lhes digo que estou pronto para morrer pelas minhas ovelhas. Porém também tenho muitas outras ovelhas que ainda não estão aqui neste curral. E eu preciso trazer elas para perto de mim. E elas ouvirão a minha voz. Então se tornarão todas um só rebanho, em um só pastor. Saibam que ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isto que meu Pai me mandou fazer. E tendo todos escutado o discurso de Jesus, mais uma vez eles se dividiram. Muitos diziam: ele está dominado por demônios, é um louco. E outros afirmavam: loucos são vocês. Por acaso um demônio tem poder para dar vistas a um cego? E estando na época da comemoração pelos judeus, daquilo que chamavam de festa da dedicação, Jesus estava andando pelo pátio do templo
perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Aqui apenas um esclarecimento, irmãos. Esta festa da dedicação, também conhecida como Festa das Luzes, tem duração de 8 dias e é uma comemoração judaica onde se festeja a vitória da luz contra a escuridão. Os judeus aproveitam este feriado para se reunir em famílias e recitar cânticos de louvores a Deus. Tranquilo? Pois bem, estando então Jesus Cristo no pátio do templo, uma multidão se aproxima dele e lhe pergunta: Até quando, Senhor? Até quando vai nos deixar em dúvida? Nos diga com franqueza, és ou não o Messias? E Jesus Cristo, se voltando a eles, lhes responde: Eu já disse isso a vocês, porém vocês não acreditam. As obras que eu faço pelo poder do Pai falam por mim. Mas vocês ainda assim não acreditam, pelo simples fato de não serem minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E me seguindo, eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. E ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Afinal, eu e o Pai somos apenas um. E então o povo, pegando em pedras, pretendiam matar Jesus Cristo. Porém, Jesus voltou a dizer-lhes: Eu fiz diante de vocês inúmeras coisas boas que o Pai me ordenou. Então lhes pergunto, em razão de qual delas vocês querem me matar? E o povo respondia: Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos te matar, mas porque ao dizer isto, você está blasfemando contra Deus. És apenas um ser humano e, no entanto, está querendo se passar por Deus. Ao que Jesus Cristo lhes disse: Na lei de vocês está escrito que Deus disse: Vocês são Deus. E todos sabemos que as Escrituras Sagradas não mentem e sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Aqui, irmãos, Jesus Cristo se referia ao Salmo 82, verso 6, que também integrava a Bíblia hebraica dos Hebreus. E Jesus prosseguiu: Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus, quando afirmo que sou filho dele? Se eu não faço o que meu Pai manda, vocês não acreditariam em mim. Agora, se eu faço o que meu Pai manda, e vocês mesmo assim não creem em mim, então ao menos acreditem nas coisas e milagres que faço. Mas aqueles homens, infelizmente, estavam completamente cegos espiritualmente. E tendo Jesus Cristo escapado deles, Jesus mais uma vez se volta para o lado leste do Rio Jordão, se dirigindo ao local onde fora batizado por João Batista. E quando lá estava, a Bíblia nos conta que muitos homens já chegavam até Jesus e lhes diziam: João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo que ele disse acerca do Senhor é verdade. E naquele lugar, muita gente se convertia a Jesus Cristo. E o capítulo 11 do Evangelho de João segue nos contando que em Betânia havia um homem, amigo de Jesus Cristo, chamado Lázaro, que estava muito doente. E suas irmãs, Maria e Marta, vendo a situação de Lázaro, pediram a alguns homens que fossem ao encontro de Jesus Cristo e o comunicassem do ocorrido. E quando Jesus Cristo recebeu a notícia da doença de Lázaro, ele se voltou aos seus discípulos e lhes disse: Não tenham medo. O resultado final desta doença não será a morte. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa desta doença, a natureza divina do Filho de Deus seja mais uma vez revelada a vocês. E depois de haver dito isto, Jesus ainda ficou cerca de 2 dias naquele local. E passaram então estes 2 dias, Jesus Cristo finalmente disse: Vamos, é chegada a hora. Vamos voltar para a Judeia. Aos que os discípulos, preocupados com o que Jesus dissera, o advertem: Mestre, mas faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor ainda quer voltar àquela cidade? Ao que Jesus Cristo responde: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda à noite, tropeça, porque nele não existe luz. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Lázaro morreu, mas eu estou alegre por isto, pois assim mais uma vez vocês irão ver e crer.
vamos até a casa de Lázaro. E quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E muitas pessoas estavam ali, visitando Marta e Maria, para as consolarem. E quando Marta e Maria avisaram Jesus Cristo vindo, disseram: Senhor, se estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então Jesus Cristo, apiedando-se das irmãs, lhes disse: Não se preocupe, o seu irmão irá ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Aonde foi que vocês o sepultaram? E a multidão inteira acompanhou Jesus Cristo até o túmulo de Lázaro, e quando lá chegaram, Jesus ordenou: removam a pedra. Ao que Marta lhe responde: Senhor, ele está morto há 4 dias. Deve estar cheirando muito mal. Ao que Jesus Cristo replica: Eu não lhe disse que você crer, você verá a revelação e o poder glorioso de Deus. E tendo alguns homens então removido a pedra, Jesus olha para o céu, levanta as mãos e passa a dizer ao Pai: Senhor, eu te agradeço porque me enviastes. Eu sei que sempre me ouves, Pai, mas estou aqui a dizer estas coisas para que esta gente que está aqui creia que verdadeiramente me enviastes. E tendo dito isto, a Bíblia Sagrada nos conta que Jesus Cristo gritou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, aos poucos, começou a se levantar e saiu do túmulo. E a multidão se alegrou com o milagre. E a Bíblia diz que muitas conversões ocorreram naquele dia. Porém, alguns foram até os fariseus e religiosos para lhe contar do ocorrido. E quando os fariseus, em especial Caifás, que era o sumo sacerdote, soube do milagre, se reuniram no conselho superior e diziam entre si: O que vamos fazer com este homem? Ele tem feito muitos milagres em nosso meio. Se permitirmos que ele continue a fazer estas coisas, então todos irão acreditar nele. E então correremos o risco verdadeiro das autoridades romanas agirem contra nós e destruírem o nosso templo e o nosso país. Ao que Caifás, o grande sacerdote daquele ano, voltando-se para estes homens, lhes diz: Vocês são muito ingênuos. Será que não entendem que é melhor para vocês que morra apenas um homem pelo povo, do que deixar que todo o país seja destruído? E a Bíblia nos conta de que naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo. Na verdade, com as falas de Caifás, ele profetizava o que haveria de ocorrer. Jesus Cristo estava prestes a morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também estava prestes a morrer para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda a parte do mundo. Irmãos, nos estudos de hoje, muitas coisas nós conseguimos observar. A primeira delas é que muitas pessoas, quase sempre religiosas, por mais que presenciassem os milagres e maravilhas realizadas por Jesus, estas pessoas continuavam cegas espiritualmente à revelação dada pelo céu de que aquele homem de fato era o Messias. Muitas pessoas ainda hoje acreditam que Jesus Cristo tenha sido apenas um bom homem influente de sua época, inteligente, sábio, famoso, porém ainda assim apenas um homem. Muitos hoje ainda dizem: eu respeito Jesus, ele foi um grande mestre. Muitos até reconhecem que ele foi um grande profeta. Mas infelizmente estas pessoas ainda continuam não aceitando Jesus Cristo como o Filho de Deus. Seja como for, estima-se hoje que mais de 1/3 da população mundial esteja seguindo o cristianismo. Muitos consideram que Jesus foi o homem mais influente e famoso de todos que por aqui já passou. Mas e você, irmão? O que você pensa a respeito de Jesus? Quem é Jesus Cristo para você? Sabe, irmãos, estas respostas individuais que cada um de nós formulamos acerca de Jesus, isto, por certo, determinará positiva ou negativamente o quanto nós nos envolvemos com a obra dele. Estas respostas e convicções internas nos dizem muito se, de fato, temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não tem como você entregar a sua vida ou declarar a sua fé, irmão, a alguém que você não conheça profundamente. A sua profundidade acerca de Jesus, ela vai determinar o grau da tua relação com ele,
Simples assim. Compreenda que existe um imenso oceano, irmão, entre se dizer de Jesus e pertencer a Jesus. Portanto, se você quiser ser um bom e fiel cristão em sua vida, então procure saber mais acerca de Jesus Cristo. Descubra a sua natureza divina, aprenda sobre as suas obras e busque pela verdade. Somente quando você se interessar verdadeiramente por Jesus Cristo, Deus te revelará a real essência e natureza do seu Filho. Reflita a respeito. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, irmão, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.